Amigos, sempre amigos. Um filme da década de 90 com a história de três amigos, Mitch, Phil e Ed. Esses caras estavam se aproximando dos 40 anos e estavam começando a enfrentar o que eles chamaram de crise de meia-idade. Mitch tem uma queixa em relação ao seu trabalho. Não gosta do que faz, se sente totalmente insatisfeito em sua atividade. Já o Phil, casado, em um casamento onde ele não tem vida sexual com a esposa e a esposa é autoritária. E o Ed, uma vida de playboy, um empresário, solteiro, que se questiona se um dia vai vir a ter um relacionamento mais sério com esposa e filhos. E aí então, no aniversário de 39 anos do Mitch, o Phil e o Ed resolveram dar um presente ao amigo para que eles desfrutem os três juntos. Eles ficarão 2 semanas em uma fazenda. E o principal intuito da viagem é que eles busquem entender o que é aquela única coisa que pode dar propósito a todas as outras. O que é o sentido da vida. E ao chegar nessa fazenda, eles já conhecem o Curly, que é um vaqueiro durão. Um cara que no primeiro dia já está repreendendo os três por essa falta de clareza, de propósito e por eles ainda não conhecerem essa única coisa que pode trazer propósito a todas as outras. O Curly era um cara tão firme que o Mitch tinha medo dele, mas eles acabam numa situação tendo que trabalhar juntos no parto de um bezerro. E aquela situação abre espaço para que os dois tivessem uma conversa a respeito dessa questão de propósito. E o Curly volta a insistir com o Mitch, numa conversa onde eles conseguiram se entender. E o Curly deixou muito claro que enquanto ele não encontrasse aquela única coisa, ele continuaria se sentindo perdido. Sem isso, suas vidas continuariam sendo uma bagunça. Então o Mitch sai dali, corre encontrar os seus 2 amigos e celebra com eles. O Curly sabe a resposta do que nós estamos procurando. Nós encontramos, chegamos ao fim dessa busca. Amanhã pela manhã, o Curly vai se reunir com a gente e nós saberemos o que é que nós precisamos buscar. Mas naquela noite, o Curly morreu. E a busca pelo propósito da vida para aqueles 3 volta à estaca zero. O segredo está perdido novamente. Você sabe o que é aquela única coisa que, se você encontrar, pode dar propósito a todas as outras coisas da sua vida? Jesus falou sobre isso e nós temos na Bíblia essa direção. Aqui nesse livro 1 da série Cada Homem é um Guerreiro, Looney Berger fala a respeito. Leia comigo aqui esse texto que está em Mateus 22, 34 a 38. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova, com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Sabe, meu irmão, outras religiões, elas são basicamente um conjunto de regras que você precisa seguir para se enquadrar. E o cristianismo, ele na verdade não é isso. O cristianismo é mais do que um conjunto de regras. O cristianismo é sobre uma pessoa, sobre Cristo. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo e ele quer se relacionar com você. Ele te ama. Não tem nada que você faça que pode mudar isso. Por mais fundo que você já tenha descido, por mais grosseiros que sejam os erros que você já cometeu, Jesus tem perdão para você. É claro que existem consequências pelos nossos atos, mas Jesus tem perdão para você. E fica muito evidente nesse texto. Jesus não está te falando que o maior e primeiro mandamento é você cumprir qualquer tipo de regra, e sim você amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E eu sei que a primeira dúvida que pode vir à sua mente é: como é que eu transformo isso em prática na minha vida? Como que eu faço para conhecer mais a Deus, para amá-lo mais, para buscá-lo com todo o meu entendimento? E a resposta está na leitura da Bíblia e na vida de oração. Vamos falar um pouco sobre isso. Para desenvolver um relacionamento com alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa. Pense em alguém que você tem uma longa amizade, ou sua esposa, sua mãe, seus irmãos. Você os conhece profundamente. Você passou muito tempo com eles. Você aprendeu sobre o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles preferem, o que é que os agrada, o que é que os desagrada. Por ter passado o tempo, você acabou os conhecendo. Então,
Você vai conhecer a Deus através da leitura da palavra, a leitura bíblica. Pode ser que você não tenha uma Bíblia em casa, ou você já tenha tentado e não tenha entendido nada. E eu estou aqui me colocando à sua disposição para pessoalmente te ajudar. Se você tiver uma versão da Bíblia, uma tradução que vai te ajudar na compreensão inicial, se você entender basicamente sobre as bases do Antigo e do Novo Testamento, você vai conseguir ter uma leitura muito mais orientada. A palavra de Deus não é complicada. A palavra de Deus é viva. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro sobre alguém, sobre Jesus. E Ele quer que você o ame, inclusive com todo o seu entendimento. E é ali que você vai encontrar esse conhecimento necessário. Lendo a Bíblia, você vai conhecer a Deus e você vai se relacionar com Ele através das suas orações. Eu cresci aprendendo a orar o Pai Nosso antes de dormir, ou pelo menos uma parte dele até que eu dormisse no meio. E esse tipo de oração onde nós repetimos palavras, as mesmas palavras todos os dias, isso nós não podemos chamar de relacionamento. Isso é um ato religioso, isso é uma repetição de costumes. A oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus na Bíblia, mas não necessariamente ele gostaria que você repetisse aquelas palavras todos os dias. Ele te deu uma ideia de como orar, como se relacionar com Deus. Um momento onde você vai render graças a Ele, você vai dizer palavras de adoração, você vai dizer palavras de rendição e você também tem espaço para abrir o seu coração com Ele, abrir aquilo que te deixou insatisfeito naquele dia, aquilo que te feriu, aquilo que você não gostou, aquilo que você se alegrou por ter conquistado, aquilo que te deixa feliz. Você vai ter momentos de intercessão, onde você vai orar por pessoas da sua família, na busca de objetivos que você tem. Você vai sim apresentar os seus pedidos, você vai ter um momento de agradecer por tudo aquilo que Ele já te confiou. É claro, é uma conversa, é uma relação e Deus fala conosco de diversas formas. Deus vai responder ao seu relacionamento com Ele, com certeza. Isso é real na minha vida, na minha casa. Isso é real com tantas pessoas que eu conheço e é relatado em larga escala na Bíblia. E nós gostamos de chamar esse momento onde você separa uma parte do seu dia para se relacionar com Deus de hora devocional. Devocional não são só aqueles livros com um versículo, uma meditação para que você comece o dia. Esses livros, inclusive, são ótimos, mas um momento devocional é um momento seu de devoção a Deus, um momento onde você se separa para se relacionar com Ele. Na leitura da palavra, ou conhecendo mais, depois em louvor, com uma música, em adoração e também em oração, onde você fala com Ele. Aqui no livro, Luniberger separa algumas perguntas que você pode se fazer ao ler um texto bíblico, para que você se oriente na compreensão e na aplicação daquilo que você leu. Então você leu ali um capítulo e você encontrou um trecho que te chamou a atenção. Você pode perguntar a si mesmo para poder registrar ali no seu caderninho de anotações. Isso é uma ordem a ser obedecida? Aqui eu li sobre uma promessa da qual eu posso me apropriar. Todas as promessas que são para o povo de Deus na Bíblia, hoje o povo de Deus é todo aquele que crê em Cristo e se torna um com Ele. Aqui eu li sobre um pecado que deve ser evitado, uma aplicação que pode ser feita. Eu aprendi algo novo sobre Deus. Então, se você tiver um caderninho de anotações, colocar ali a referência que você leu no dia, pegar aquele texto que te chamou mais atenção, você pode ir construindo essa compreensão ao longo da sua leitura. E pode, inclusive, depois, com esse material, conversar com alguém a respeito daquilo que você está aprendendo na palavra. Um segundo passo que o Luniberger orienta aqui em relação a você tornar a sua hora devocional produtiva, no sentido de você conhecer mais a Deus a cada dia, é você pegar um versículo que te chamou a atenção, anotá-lo e ler novamente, meditar sobre ele ao longo do dia, ao longo dos dias. A maneira como nós reagimos ao que acontece conosco vai direcionando a nossa vida e quanto mais textos você tiver na sua mente, eles vão funcionar como o gatilho certo a ser apertado no momento em que você precisar. Aqui agora algumas orientações práticas para que você estabeleça o seu momento devocional, aquele momento que você vai direcionar a se relacionar com Deus, a buscá-lo de todo o seu coração, alma e entendimento. Escolha um horário e um local definidos para esse momento devocional. A maioria dos homens gosta do começo da manhã. Esse pode ser um bom horário para você também, mas o importante é que você consiga separar um momento onde você não seja interrompido, onde você não precise lidar com outras questões enquanto você se dedica naquele tempo com Deus.
Tenha um diário, um caderninho, onde você possa registrar ali as suas observações, as suas anotações a respeito do que você leu e aprendeu naquele dia na Bíblia. E a terceira instrução, e mais importante na minha opinião, é para que você persevere, mesmo que no começo você considere difícil de executar esse plano. Acredite, o tempo vai passar, você vai se desenvolver no seu relacionamento com Deus, você vai encontrar prazer, familiaridade nessa prática e você vai se orgulhar de ter se dedicado a construir essa relação. Todo relacionamento que você começa, seja com um amigo, com a sua esposa, com alguém que você conheceu, você precisa dedicar tempo conhecendo a pessoa. Você precisa dedicar tempo se familiarizando com tudo aquilo. E se você fizer isso com Jesus também, você vai ganhar uma grande amizade, um grande relacionamento, onde você vai desfrutar de muita coisa boa. Muitos homens perguntam a respeito de quanto tempo dedicar a essa prática e não existe uma resposta certa. Mas se você ficar ali pelo menos entre 20 e 30 minutos, você tem um tempo suficiente para conseguir ler, para conseguir louvar, para conseguir orar, anotar. Tem um momento que você vai sair dali mais edificado, conhecendo mais o Senhor. Meu irmão, eu estou te falando isso com segurança porque foi assim que a minha vida mudou também. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Todo brasileiro conhece a Deus de pelo menos ouvir falar. Mas a partir do momento que eu implementei isso aqui na minha vida, eu passei a conhecer a Deus de uma forma que agora eu caminho com Ele. Quando eu comecei a minha leitura bíblica pelo Novo Testamento, pelos 4 evangelhos, os 4 livros que falam a respeito dos dias em que Jesus viveu na Terra, na perspectiva de 4 pessoas diferentes. E ali você vai conhecer muito mais ao Senhor. Você vai encontrar tesouros ali. A Bíblia toda é valiosa, mas eu penso que ali é um ótimo começo, caso você esteja iniciando agora. As versões NVI e NVT são as que eu mais gosto hoje. Para quem está começando, a NAA também é boa. Existem várias versões que são boas, mas algumas, de fato, são traduções que não facilitam a compreensão para quem está começando agora a estudar as Escrituras. Então, se você tiver alguma Bíblia aí na sua casa, pega ela lá e se familiarize com a linguagem dela. Leia alguns textos e veja se a linguagem ali favorece a sua compreensão. Isso foi importante para mim também, cuidar desse ponto, e vai ser importante para você também. Você está diante de alguém que se sentia completamente perdido antes de conhecer Jesus. E hoje eu tenho plena consciência de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Eu encontrei aquela única coisa que dá sentido a todas as outras. Não porque eu sou bom, mas porque eu coloquei em prática o que eu aprendi na Bíblia, na palavra. Jesus diz na Bíblia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então eu estou te sugerindo que você também o conheça, caminhe com Ele e veja a sua história sendo transformada. Os benefícios serão para você e para toda a sua família. Quando eu conheci Jesus, eu ainda era solteiro, mas eu tenho certeza que as decisões que eu tomei naquele momento foram as melhores decisões que eu tomei também pela minha família. Meus filhos, minha esposa são abençoados com decisões que eu tomei quando eu ainda nem os conhecia. Então, independente de qual seja a sua situação hoje, solteiro, casado, jovem, mais velho, conheça o Senhor Jesus. Não há nada melhor que você possa fazer pela sua vida e pela vida dos seus familiares. Foi isso que transformou a minha história e vai transformar a sua também. Meu irmão, não se esqueça, o mundo muda quando você honra a sua família. Tamo junto.